Fala pessoal, bom demais da conta, hein? Hoje eu vou comentar um pouquinho aí sobre o nosso Brasil, expectativa da nossa economia para o futuro, o que eu acho, o que eu penso. Um vídeo bem curtinho, rápido, batendo papo aí com alguns conhecidos, uns amigos, né? Aquela discussão saudável, ok? Aonde tem colega que é da esquerda, colega que é da direita, pensamentos diferentes, opiniões diferentes, visão diferente, e sempre tem aquela pergunta, né? E aí, Valdir, o que você está fazendo? Está comprando bolsa? Está comprando ação? Está comprando fundo imobiliário? Né? Qual é a sua expectativa com tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil? Né? Essa taxação dos Estados Unidos sobre o Brasil, essas sanções, né, que está acontecendo, esse movimento político, né, recentemente, condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, se não me engano, há 27 anos, né? Esse movimento político, acredito eu, que vai esquentar mais ainda, lembrando que no ano que vem é ano de política, né? Então o negócio vai esquentar. Agora para frente, acredito que vai ficar, o negócio, a chapa vai esquentar, né? E o que eu penso sobre tudo isso relacionado a investimento, minha expectativa para o Brasil? Bem, primeiramente, eu tenho uma estratégia que é clara e definida na qual eu sigo. Se você não tiver uma estratégia na qual você acha que é aquela estratégia que é a melhor e você realmente seguir aquela estratégia, o mercado ele vai te carregar para um lado e por outro. Quando o mercado estiver bom, positivo, vai fazer você comprar. Quando estiver em crise, estiver caindo o mercado, ele vai fazer você vender e perder dinheiro. Então, quando você tem uma estratégia, você vai seguir aquela estratégia, né? Na qual eu tenho bem clara e definida, ok? Primeiro ponto, né? Segundo ponto, eu invisto para longo prazo. Estou falando aqui de aposentadoria através da bolsa, né? Mesmo colocando pouco por mês, com o tempo você vai conseguir acumular uma quantidade investido nas empresas e fundo imobiliário em renda fixa, que vai te dar uma renda passiva que vai chegar a um ponto, um dia você vai poder virar e falar assim, opa, o que eu ganho de dividendo, de juros sobre capital próprio das minhas empresas é o suficiente para mim manter meu custo de vida, juntando os aportes com o tempo, né? Então, se você tem visão de longo prazo, ok, provavelmente você vai ter sucesso. Terceiro ponto, né? Você ter conhecimento do que está fazendo, você buscar conhecimento. Você não vai saber tudo, mas você tem que buscar investir em conhecimento. Por quê? Um dos maiores investimentos é você investir em você mesmo, em conhecimento. Você aprender pelo menos o básico, né? Comprar uma ação, fazer um preço médio, fazer aquele controle financeiro da tua vida, também aquele controle financeiro ali das ações que você comprou, dos fundos imobiliários, para quando chegar a declaração de imposto de renda, você declarar tudo certinho para não ter dor de cabeça, né? Se você não sabe, quem está na bolsa aí comprando ação, fundo imobiliário, provavelmente vai ter que fazer sua declaração de imposto de renda, né? Tem uma isençãozinha ali, não vou aprofundar nisso para não sair fora do foco, mas aí é fantástico. E quarto ponto, bolsa de valores para mim nada mais é do que um meio, um transporte, uma ponte para me se tornar sócio de grandes empresas e grandes negócios. Você tem que pagar o preço hoje para colher fruto amanhã. Se você não estiver disposto a pagar o preço hoje, você não vai colher fruto amanhã. Então, sim, a minha expectativa nesse exato momento de bolsa de valores de empresas
que já estão sofrendo com sanções dos Estados Unidos, né? Algumas empresas estão sofrendo mais do que as outras devido ao setor. Acredito eu, devido ao movimento do governo que está batendo de frente com os Estados Unidos, vai vir mais sanções e pesada. Não tem como adivinhar o que vai acontecer no futuro, porque não tem bola de cristal e quem falar exatamente o que vai acontecer provavelmente não vai acertar, porque o dia da manhã só Deus pertence, não é verdade? Então acredito que vamos ter mais sanções. É como aqui na roça, quando a gente está trabalhando e a gente começa a se formar uma grande tempestade no alto da montanha e começa a juntar aquelas nuvens escuras, aqui só no olhar para o céu e ver aquela formação de nuvem, assim, epa, vamos pegar as ferramentas e vamos embora, porque vem uma tempestade ali. Se aquela tempestade que está se formando, ela vir se concretizar, vai vir geada, vai vir vendaval, vai destruir muita coisa. Então, o Brasil, nesse exato momento, a minha visão é se formando uma grande tempestade. Com todo esse movimento político acontecendo, sanções vindo dos Estados Unidos para o Brasil, prejudicando muitas empresas, né? E esse movimento está fazendo com que isso incha, né? Dívida do Brasil, né, está aumentando muito rápido. O governo quer taxar tudo que vê, né? Está taxando aí, procurando tudo que vê para taxar. A taxação, a arrecadação está sendo uma das maiores aí. Porém, a dívida, o gasto também está sendo maior do que está arrecadando. E a gente sabe muito bem, né? Que, vou botar um exemplo aqui: se você ganha R$ 2.000, o certo é você gastar R$ 2.000. Correto é você gastar menos do que ganha, sempre sobrar. O que está acontecendo no exato momento no Brasil é: o Brasil ganha X e gasta X acima. A conta não fecha, isso vai enrolar para frente, chega um ponto que não tem como segurar, né? Então já tem alguns estudos aí falando que vai faltar recurso lá para 2026, 2027 em educação, em saúde, né? Se isso continuar no caminho que vai. Então, qual seria a solução para equilibrar essa diferença entre gasto e arrecadação, na minha opinião? Seria cortar gasto. Mas por que eu acredito que isso não vai acontecer? Porque o ano que vem é ano de política, né? A partir de agora para frente já está se movimentando, né? Já para a campanha eleitoral. Então, devido à campanha eleitoral, eu acredito que o governo não vai querer cortar gasto, cortar programas, né? Não vai querer enxugar a máquina pública, porque isso vai, se ele começar a fazer isso, com certeza, né, o seu índice de aprovação vai cair, né, dentro da população em geral. É assim que eu vejo, né? Então, acredito que esse gasto vai aumentar mais. Aí tem aquelas verbas, né, que vai chegando perto da eleição, né, para partido, fazer campanha eleitoral, né, que não é pouca coisa, é muito dinheiro que rola nisso aí, né? Então, acredito que esse gasto vai subir ainda mais. Então, essa diferença entre arrecadação e gasto, acredito que ainda vai ficar maior devido à campanha política que é o ano que vem. Então, o governo, com certeza, ele vai buscar taxar mais, né?
e a tentar aprovar aí mais projetos sobre taxação. Um deles aí tá aí, né? É taxação do super rico, né? Bem, e tem alguns que defendem aí aumento de imposto, né? Mas eu sou contra isso e eu vou colocar aqui a minha visão. Talvez você que é a favor não parou para refletir o outro lado da moeda que eu vou estar colocando e você talvez pode ser que você consiga me entender, ok? Vamos taxar o super rico, né? Tirar dinheiro daquele que tem muito, o empresário, né? Que tem vários negócios, vamos botar aí um empresário, né? Aí no Brasil que tem várias indústrias ou loja que seja, né? E ele tá ali, ele já paga imposto alto aqui no Brasil. Tem a primeira opção, ele pode fechar todo o seu capital, pegar todo o seu recurso e ir para outro país que paga menos imposto. Alguns já fizeram isso, né? Alguns ricos já saíram do Brasil, né? Tem a segunda opção, com certeza pode acontecer que ele tem plano, talvez tem lá, vamos botar um número aqui de 10 lojas, 10 indústrias, ok? Ele tem plano de aumentar, ampliar essas 10 indústrias para outro estado e para 20. Ele vai simplesmente parar. Não, opa, não tem como investir mais em fazer mais fábrica, que vai gerar mais emprego, ele vai parar, talvez não de 10, eu vou vir para 5, eu vou fechar algumas e vou aguardar como é que vai ficar isso aqui, essa regra do jogo aqui no Brasil que muda toda hora, né? Agora é essa regra que está valendo. Chega no meio do jogo, não, agora mudou, agora é assim. Empresário aqui, cara, é coisa de doido. O Brasil não é para amador, não. Né? Então, pode acontecer isso. Ele simplesmente não sair fora do Brasil, mas pode ser que ele pare de investir e talvez até reduz, né? Fecha algumas lojas. E a terceira opção, provavelmente vai acontecer, que eu e você vamos pagar o preço que vai repassar esse imposto em cima dos produtos, né? Quando você for comprar lá o produto no supermercado ou for contratar algo, né, de alguma empresa, né? Provavelmente esse imposto vai vir embutido em cima do produto, a gente vai pagar mais caro, né? Então, eu sou contra esse aumento de imposto e de maneira geral, eu acredito, né, que quanto menos imposto você colocar, mais investimento vai vir para o Brasil, vai gerar mais emprego e com isso o dinheiro vai circular na economia, fazendo com que isso vira um efeito cascata, né, que uma coisa puxa a outra, né? Então, tá aí. Eu acredito que do jeito que já vai, o Brasil já vai caminhando aí para ter uma grande crise, não sei quando, não sei se vai acontecer, concretizar, né, essa tempestade aí, se realmente vai vir essa tempestade, talvez ela acabe ali. Torço para o Brasil, que possa ser um país de primeiro mundo, com tantas riquezas natural. Acredito que o Brasil tem um potencial imenso de ser um país de primeiro mundo, né? Tem o agro, que é muito forte. O Brasil, na questão do agro, o agro é o celeiro do mundo aqui nessa terra, tudo que planta dá, né? Você consegue produzir, tem região no Brasil até 3 vezes ao ano aí produtos, né? O Brasil é o pulmão do mundo, nós temos aí a Amazônia, olha só que tanta riqueza, né? E acima de tudo aí, a gente tem um povo trabalhador que sai todo dia para trabalhar e gerar riqueza para esse país. Então eu acredito e torço plenamente, né, que o Brasil possa ser, sim, um país de primeiro mundo. Quem sabe, né, eu consiga ver isso acontecer. E é isso aí, pessoal. O mais, acredito que a gente tem que fazer, cada um de nós, a parte da gente. Eu continuo
alocado em renda variável, também em renda fixa, dentro da minha estratégia, investindo, pensando para longo prazo. E o mais, só tenho que agradecer você que chegou comigo aqui até o fim desse vídeo. E fica com Deus. Até o próximo vídeo. Bom demais da conta, hein? Estamos aí, torcendo junto para um país melhor.